Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, os principais destaques de Linhares e região nesta quinta-feira você confere a partir de agora no Sim Notícias. Veja na edição de hoje. Após o rompimento, a adutora do SAE é consertada e a água volta a ser fornecida aos moradores dos bairros da região norte da cidade. Moradores de Regência comemoram a inauguração das obras de reforma do destacamento policial militar da comunidade. Linharense se destaca em ultramaratona após percorrer 235 quilômetros correndo, hein? Agentes de segurança e polícia militar frustram tentativa de resgate de presos no CDRL em Bebedouro. A violência sexual contra crianças e adolescentes é assunto da nossa entrevista de hoje. O bate-papo é com a delegada Suzana Garcia Duarte, responsável pela área. Veja a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes e o Nosso Esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Vários bairros da região norte de Linhares ficaram sem água durante boa parte desta quinta-feira. O motivo foi o rompimento de uma adutora do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, no bairro Três Barras. O rompimento de adutoras tem significado uma grande dor de cabeça para os moradores e o SAAI de Linhares. E quando isso acontece, os alagamentos se formam rapidamente, comprometendo a distribuição de água. O mais novo episódio foi flagrado ontem nas proximidades do tiro de guerra no loteamento Três Barras. Por causa do volume de água, parte do asfalto afundou, deixando rastro de perigo para quem passava pelo local. Hoje de manhã, os técnicos da autarquia foram bem cedo à região onde o problema foi constatado. Tiveram que usar máquinas para chegar à origem do vazamento. Por causa do rompimento, este caminhão tentou passar, mas ficou preso na parte do asfalto que cedeu. O flagrante foi feito por um telespectador do Honda. Aqui neste local passam pelo menos duas tubulações importantes que levam água para o Três Barras e também parte do Juparanã. Os técnicos do SAAI já trabalham para identificar a origem do problema e revelar o que de fato pode ter acontecido. São várias as possibilidades de problemas para o surgimento desse tipo de vazamento. O que mais tem explicado o problema é que as tubulações, em sua maioria, são antigas e, por isso, acontecem os rompimentos. Por causa desse trabalho de recuperação, os moradores foram informados que o fornecimento de água seria interrompido, como foi exatamente o que aconteceu. De acordo com o setor de comunicação da Prefeitura Municipal de Linhares, o município ainda tem tubulações que hoje completam 50 anos ou até mais, o que revela a necessidade urgente de trocas. Bom, segundo o SAAI de Linhares, o fornecimento de água aos moradores voltou ao normal no início da tarde. Em algumas casas, no entanto, a qualidade da água que chegou às torneiras não era das melhores. A gente vê a imagem, a água bastante escura. Muita gente reclamou. A orientação do SAAI é para que, se porventura esta água ainda estiver chegando escura às residências, ela deve ser descartada. O problema, de acordo com a autarquia, foi causado pela falta de pressão na adutora. Aconteceu nesta quinta-feira em Regência a inauguração das obras de reforma do destacamento policial militar da vila. A cerimônia contou com a presença de estudantes, autoridades e moradores de Regência. O comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, o coronel Alex Vona de Almeida, falou sobre a conquista dos moradores. Nós fizemos reuniões com a comunidade aqui, a comunidade carecia da presença da Polícia Militar em Regência e na região aqui do entorno. E o Conselho de Segurança, a Secretaria Municipal de Segurança, a comunidade em si, na pessoa do seu representante, o Fábio Gama, depois de várias reuniões, nós conseguimos trazer para cá um policiamento que inicialmente não é um policiamento 24 horas por dia, mas ele vai atuar aqui de acordo com o planejamento nos dias e horários que a comunidade tem mais necessidade. E nós necessitávamos, para que esse policiamento viesse para cá se instalar, que a gente tivesse uma sede, um local onde a comunidade tivesse como referência
para procurar a polícia, e que também a polícia pudesse ter como base, né, para poder descansar, fazer suas necessidades. Então, isso é uma conquista da comunidade, essa sede provisória. E dentro da reformulação, né, principalmente do turismo, né, de Regência, está prevista a construção de um portal, e nesse portal nós teríamos então uma sede para a Polícia Militar, uma base que aí ela seria, né, ocupada definitivamente pela polícia. E a polícia conseguiu frustrar o que poderia ser uma tentativa de resgate de presos no Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares, o CDRL, que fica às margens da rodovia S440, que liga Bebedouro à Regência. 3 suspeitos foram vistos caminhando com lanternas pelo meio do mato em direção ao presídio por volta de 1h30 da madrugada desta quinta-feira. Agentes penitenciários dispararam tiros de advertência e o trio acabou fugindo, mas chegaram a atirar contra os servidores. Até agora, nenhum suspeito foi identificado. Bom, toda quinta-feira você já sabe, tem a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Então confira. Bom, tem um ditado popular que diz que um serviço bem prestado faz você ser recomendado para até 3 pessoas. E um serviço mal prestado faz você se queimar até com 300. E em termos de internet e mídia social, são vários os canais e amplificadores que nós temos para reclamar de determinado serviço. Sites como Reclame Aqui, Procon Online, além das nossas próprias redes sociais, elas servem de ferramenta para que o consumidor coloque a boca no trombone para se queixar quando se sente lesado. Mas, como tudo na vida, é preciso a gente ter cautela e equilíbrio. A reclamação do consumidor ela tem que ser pautada aí pelo famoso bom senso e pela objetividade. Vários empresários, olha só que interessante, têm ingressado e ganhado ações contra clientes que se excedem na reclamação de seus produtos e serviços nas redes sociais. O caso mais recente aí aconteceu no Rio Grande do Sul. O Tribunal de Justiça concedeu indenização por danos morais a uma veterinária por ter sido ofendida por uma cliente nas redes sociais. A cliente publicou lá no Facebook que a sua gata tinha morrido por incompetência da profissional. O juiz fixou a condenação de R$ 3.500 e o desembargador do tribunal mantiveram a condenação sob o fundamento de que a consumidora extrapolou os limites aí de externar sua reclamação. O que precisa ficar claro para vocês é que o consumidor tem sim o direito de reclamar, só que ele não tem o direito de denegrir a imagem do prestador de serviço. Até porque o empresário, se for inteligente, ele consegue absorver a crítica para melhorar os seus produtos e serviços. Só que a gente sabe que falhas e até abusos são cometidos por algumas empresas e prestadores de serviço contra os consumidores. E aí, quando há lesão, o consumidor ele pode aí bater às portas do judiciário para ter validado os seus direitos. As indenizações servem inclusive para isso, tanto para reparar lesões sofridas pela parte, quanto para atribuir um caráter pedagógico a quem cometeu a lesão e desestimular a prática de abusos com os demais. A recomendação então da semana é essa. É sim o seu direito de reclamar, só que é preciso você utilizar bom senso e aí, havendo abusos contra você, bata lá as portas do judiciário na presença de um advogado de confiança. Até a próxima. É isso aí. Muito obrigado, Dr. Cleilton, pelas informações e até a próxima semana. Vamos saber como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. A sexta-feira de inverno deve ser de sol e muitas nuvens na região norte. Em Linhares, as temperaturas caem um pouquinho, mínima de 17, máxima 27 graus. Colatina com mínima prevista de 15, máxima de 28. São Mateus com mínima de 18 e máxima também de 28 graus. Já em Vitória, as temperaturas oscilam entre 17 e 25 graus. Não saia daí. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você vê linharense se destaca em ultramaratona após percorrer 235 quilômetros correndo. Nós já voltamos. Um linharense foi destaque na Ultramaratona dos Anjos, realizada nos dias 1º, 2 e 3 de julho em Minas Gerais. Alessandro Jacques percorreu 235 quilômetros em pouco mais de 58 horas, chegando em 14º lugar. Atletas de todo o Brasil e de alguns países participaram da corrida organizada pela Runner Eventos. O circuito de 235 quilômetros da prova principal foi realizado na última semana, na cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais. O único linharense na competição, Sandro Jacques, da equipe BSB Assessoria Esportiva, conquistou o 14º lugar no solo, completando a prova em pouco mais de 58 horas. Eu não esperava tanto, não esperava chegar como eu cheguei na prova, né?
tendo em vista os adversários que eu estava enfrentando e eu tendo a dificuldade de ter que carregar todo o meu equipamento ao longo do caminho. O atleta destacou os maiores desafios da corrida. O percurso bastante exigente, do início ao fim da prova, e graças a Deus correu tudo bem, estava fazendo treinamento de acordo com o que o professor estava me orientando e eu consegui finalizar a prova dentro do tempo limite. Sandro agora se prepara para a próxima competição deste ano. Agora eu vou começar a me preparar para participar das 12 horas que o professor Bruno Sibílio está organizando aqui no Pontal do Ipiranga, e eu vou participar da prova. Inclusive ele fez me desafiou a correr 24 horas. E eu acho que eu vou aceitar o desafio e vou tentar correr as 24 horas no dia 22 e 23 de outubro desse ano. E para quem quer deixar a ociosidade de lado, o atleta, acostumado a levar o próprio limite ao extremo, dá algumas dicas. O que eu deixo assim de mensagem é: vamos calçar o tênis, vamos correr, não olhar quem já corre, o cara corre muito, ou ela corre muito mais que eu. Não, que o resultado ele vem com o tempo, tem que ter paciência. Essa prova que eu estou correndo agora, eu esperei para correr ela, já espero correr uma prova dessa há 4 anos. Então é uma espera muito grande. Então tem que ter paciência, que o resultado vem e vale a pena esperar, vale a pena calçar o tênis e vir para a rua correr. Vem correr com a gente. Parabéns ao Alessandro e parabéns aos atletas de Linhares que se empenham todos os dias treinando e participando dessas competições. O nível está melhorando a cada dia. Parabéns. Veja agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 435. Arábica 7, cotado a R$ 390 a saca. Conilon tipo 7, fechou valendo R$ 387 a saca. Uma cerimônia nesta semana no 38º Batalhão de Infantaria do Exército em Vila Velha marcou mais um ato a favor do desarmamento. Milhares de armas foram inutilizadas. A quantidade impressiona. Armas de todos os tipos e de todos os tamanhos que antes estavam nas ruas e agora foram destruídas. Em uma cerimônia no 38º Batalhão de Infantaria do Exército em Vila Velha, agentes das polícias civis, militar, guardas municipais e homens do Exército participaram do evento que acontece todos os anos para marcar a campanha do desarmamento. São armas ilegais, são armas que normalmente são utilizadas para o crime, então esse tipo de recolhimento, eles tiram parte dessa arma aqui em circulação. Isso é importante para diminuir os nossos índices aí de violência aqui no estado. Em 2015, o Exército destruiu 7.800 armas que vieram desde apreensões da polícia até mesmo de doações da campanha do desarmamento. Apenas no primeiro semestre deste ano, já são mais de 4.800 armas que saíram das ruas. Significa que nós temos aqui em torno de 4.800 armas, a grande maioria delas são armas apreendidas, retiradas do mercado do crime, que deixam de circular nas ruas. Para o secretário de Segurança Pública, a ação é fundamental, já que a grande maioria dos homicídios cometidos no Espírito Santo são feitos com armas de fogo. Todas as boas políticas, elas associam as ações de gestão e realização de operações policiais com as apreensões de armas. Quando você consegue equilibrar isso, por exemplo, no ano passado, nós tivemos 4.000 armas apreendidas somente pelas polícias civil e militar no nosso estado. Nós temos um foco muito grande, porque sabemos que mais de 80% das mortes acontecem em função das armas de fogo. Olha, daqui a pouquinho, no terceiro e último bloco do nosso telejornal, você confere uma entrevista com a delegada Suzana Garcia Duarte. Ela fala sobre a violência contra crianças, adolescentes e também contra as mulheres aqui no município de Linhares. Mas antes, a gente confere o esporte com Altemar Félix. Sim, esportes. O vôlei de Linhares na categoria juvenil está de parabéns e vai ganhar reconhecimento da Câmara Municipal na próxima segunda-feira, na sessão da próxima segunda-feira, né? A seleção vai representar Linhares na etapa nacional na Paraíba em novembro, porque é campeã estadual. O trabalho é comandado pelo Centro Kelly Bonicenha de vôlei, com atividades na escola estadual
Emir de Macedo Gomes. E a Kelly está aqui conosco. Kelly, diz para o público aí, como é que você avalia mais esta conquista, sem a participação direta do poder público, com um trabalho mais de voluntariado? Estamos, assim, muito felizes com o resultado, né? Porque foi uma conquista nossa, uma conquista desses meninos que batalharam, que correram atrás do sonho deles, né? E apesar de todas as dificuldades, nós conseguimos sair de lá campeões. Tá legal. Olha, você conferiu hoje, lá no Cultura nos Esportes da Rede Sim, um bate-papo completo aqui com a Kelly. Ela vai estar no Tabelinha Esportiva da próxima terça-feira, 12h30, inclusive com imagens lá da sessão da Câmara Municipal. Vamos conferir os atletas aí que vão viajar? Papai e mamãe, todo mundo quer saber, Linhares quer saber. André Vitor Guasti da Silva, Diego Henrique Souza Mendes, Felício Alves Boles, Genailson Diogo Ramaldes, Gustavo Teodoro, Guilherme Ribas, Matheus Eduardo Paula Costa, Ricardo Schwenk, Wesley Castiglione, Pablo Novaes. Técnica e coordenadora Kelly Bonicenha, assistente técnico Werlis Tragino. Estão correndo atrás para ele poder viajar também. Tá legal? Bom, e daqui a pouquinho, viu, Cláudio Henrique, 19h30, tem culto de gratidão a Deus com a participação dos atletas de Cristo de Linhares no auditório da Escola Estadual Emir de Macedo Gomes, em relação a este desafio, essa grande conquista. Todos, independentemente de religião, estão convidados para compartilhar desse momento. Eu vou estar lá. E, gente, nesse último bloco do Sim Notícias, nós vamos falar de um assunto bastante delicado, que são os abusos sexuais contra crianças e adolescentes e também a violência doméstica, a violência contra as mulheres. Aqui ao meu lado está a delegada responsável pela área, né, de atendimento à mulher e de proteção à criança e ao adolescente aqui no município de Linhares e região, que é a doutora Suzana Duarte Garcia. Tudo bem, doutora Suzana? Tudo ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Suzana, mesmo não sendo divulgadas pela mídia, é um assunto bastante delicado, a questão da violência sexual contra crianças e os abusos também contra a mulher, até para preservar, claro, a identidade das vítimas. Muitos casos de violência ocorrem em todo o país e aqui na nossa cidade não é diferente, né? Como é que tem sido para a Polícia Civil, tratar desses casos aqui na nossa cidade? Certo. A Polícia Civil tem atuado nesses casos com energia. Os casos que, os inquéritos policiais que envolvem fatos contra a dignidade sexual de mulher e criança são tratados com prioridade na tramitação. Então a Polícia Civil tem dado máxima prioridade para esses casos, tem, nos casos necessários, representado pela prisão, cumprido os mandados de prisão e despendido o maior esforço para que esses inquéritos sejam concluídos o mais breve possível. É necessário essa prioridade em razão do perfil dos autores desses crimes. Que normalmente o autor está dentro do convívio da vítima. São pessoas muito próximas, né? Dentro do convívio da vítima, dentro do ambiente familiar. Ou é um autor que tem um perfil de reiteração criminosa. Ele não pratica aquele ato uma única vez, ele perpetrou com aquela vítima e ele é um autor em potencial a continuar perpetrando a conduta criminosa. Então, razão pela qual é necessário, ante a gravidade dos fatos, a Polícia Civil ela tem trabalhado com prioridade nesses casos. E eu imagino que o maior desafio é esse, né? Porque é algo que acontece dentro das residências, né? Então, eu imagino que é algo silencioso que para vocês traz uma dificuldade muito grande de investigar. Sim, exato. Ainda é uma violência oculta, uma violência que está acobertada aí pelo manto dos lares entre quatro paredes. Então, os elementos ainda são frágeis quando há notícia do fato. Em se tratando de criança, principalmente, há uma dificuldade, há um desafio maior na conclusão do inquérito, uma vez que, quando se trata de crime contra a dignidade sexual da criança, a criança ela não tem uma capacidade cognitiva. Ainda não está formada, né? Não está. A própria legislação prevê que a criança ela não tem o consenso da criança, a consciência da criança para a prática do ato sexual. Ela não é formada, a criança não possui isso. Então, para relatar isso, noticiar isso perante uma autoridade policial, dentro de uma delegacia, a criança tem uma certa dificuldade. E os crimes contra a dignidade sexual são crimes ocultos, que normalmente, via de regra, eles são praticados sem testemunhas. Claro, claro. Então, neste contexto, esse tipo de crime, a narrativa da vítima se reveste de especial importância e relevância para angariar elementos de autoria.
Em se tratando de criança, a narrativa é um pouco mais frágil em razão da ausência de cognição da prática do ato, em razão de medo, em razão de culpa. A criança, a gente percebe que as vítimas crianças se sentem culpadas, né? Até por não ter consciência daquele ato, do que elas estão sendo vítimas, sentem medo de serem reprimidas, de serem punidas pelos pais. E às vezes estão submetidos a ameaças terríveis, inclusive, Sim. nesses casos, né? Ameaça, temor, ameaça de causar mal grave, ameaça de morte, temor também psicológico. É uma tortura agressores. muito grande, né? Sim. Doutora Suzana, são crianças das mais diversas idades os casos que aparecem, né? Diversas idades, diversas faixas etárias, diversas classes sociais, crianças e mulheres. Pois é, no caso enfim, é um tema também que não escolhe classe social, elas certamente acontecem também nas classes sociais mais altas, mas eu imagino que os casos que chegam para a polícia são mesmo de pessoas de classes menos abastadas, né? Os perfis são diversificados. Há registro de ocorrência de todas as áreas sociais, de todas as idades, todas as classes, mas a gente percebe, notório, a predominância das famílias onde os envolvidos fazem uso de álcool e droga. É um fator... É predominante das ocorrências, coisa, né? O uso de álcool e drogas ilícitas. Entendi. Onde há essa combinação de fatores aí pode haver esse problema. Exato. Doutora Suzana, daí a importância de professores, de pais estarem atentos, inclusive se notar algum sinal diferente, né, em poder ajudar a polícia nesses casos, né? Exato. Os controles sociais, né, os informais e os formais, aí os informais exercidos pela escola, pelos pais, sem dúvida, os pais orientando, sempre alerta de todas as formas, conversar claramente. Hoje em dia, se tem a possibilidade de se falar claramente com as crianças sobre o ato sexual, sobre uma educação sexual, para que elas entendam exatamente do que se trata, todo sinal de alerta de eventual agressor, eventual abordagem com conotação sexual à criança. Então, a conversa, a fiscalização dos pais, a educação na escola é fundamental. Pois é algo assim, que até para a gente falar é difícil, porque traz um trauma muito grande, né? Sobretudo para quanto mais jovem. Enfim, agora saindo um pouquinho da questão da criança e do adolescente, no caso das mulheres, a gente vê também, Linhares tem um retrospecto de violência muito grande contra a mulher. A gente, infelizmente, graças a Deus melhoramos nesse quesito aqui no município, mas já tivemos muitas mulheres mortas, crimes passionais ocorridos aqui na cidade e violência sexual também. É um outro público, mas o desafio é o mesmo, né, doutora Suzana? O desafio é o mesmo porque também é uma violência complexa que envolve fator sentimental, dependência financeira, medo. Então, como você disse, graças a Deus a gente tem conseguido evitar, com as medidas que a gente tem à disposição, evitar a dimensão trágica da violência, que é o feminicídio, que é o assassinato da mulher. Da vítima, né? Então, a gente, de forma alguma, quer que isso aconteça. Então, as medidas preventivas têm sido tomadas com maior efetividade. Tem à disposição da mulher. A mulher deve, primeiramente, essa mulher que quer denunciar, que quer colocar fim a esse ciclo de violência que ela vive em casa, no seu lar, ela deve registrar a ocorrência, procurar uma delegacia de polícia. Funciona 24 horas, está à disposição aqui em Linhares, 16ª Regional, está 24 horas, 7 dias por semana à disposição. De ferramenta, hein? Então, ela seja através da delegacia de atendimento à mulher, seja através do plantão da Polícia Civil. Bacana. Então, a mulher, ela registra a ocorrência, no mesmo momento em que ela registra a ocorrência, ela presta declarações sobre os fatos, naquele mesmo momento. E ainda ali naquele momento ela tem a faculdade de requerer a concessão das medidas protetivas de urgências. Tem direito a isso. Claro. Tem direito. Aí naquele momento o registro da ocorrência... Se sentir ameaçada e tudo mais. Exato. E aí a gente reduz a termo o pedido, encaminha para o juiz no prazo de 24 horas, que vai de 48 horas, que vai proferir a decisão, vai deliberar se concede ou não. Ainda na delegacia, se for o caso, ela é encaminhada para a realização de exame de lesões corporais. E, posteriormente, esse registro de ocorrência ele vai virar um inquérito policial. Se for o caso, vai ser representado pela prisão preventiva do agressor. O agressor, não havendo necessidade da prisão preventiva, prisão cautelar, ele vai ser intimado para prestar declarações. Se houver testemunhas, elas serão ouvidas, o inquérito vai ser concluído e remetido ao Ministério Público. E caberá ao promotor de justiça decidir se oferece a denúncia de modo a viabilizar a punição do agressor.
E há um projeto de lei em trâmite, pendente de votação no plenário do Senado Federal, que visa alterar a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de modo a possibilitar que o delegado de polícia possa conceder a medida protetiva de proibição de contato e aproximação da ofendida. Adiantaria muito esse processo, Exato, né? Porque a vítima não necessitaria aguardar uma decisão do Poder Judiciário. Né? Que bacana. Porque a gente sabe que, por entraves de ordem diversas, às vezes o juiz não tem condição de decidir de imediato. Claro, demora, lapso de tempo aí que pode ir, né? A gente tem uma média de 7 dias. E às vezes a vítima não pode ser esperar preciosos, por isso. Né, doutora Suzana? Então, se esse projeto de lei for aprovado... É um avanço. É um avanço na proteção, e seria imediato ali, o delegado já seria imediato. determina. E o juiz, do prazo de 24 horas, poderá rever a decisão do delegado de polícia, exato, chancelar ou revogar. Que coisa, que bacana. A gente torce para que esse projeto seja aprovado. Doutora Suzana, a lei do feminicídio, a senhora considera um grande avanço também nesse contexto? Sim, é um avanço porque qualificou o crime de homicídio. Então, ele colocou uma baliza maior de pena para o autor de homicídio da violência de gênero, né? Então, sem dúvida, é um avanço. Quando se agrava a punição, sem dúvida, é um avanço. É óbvio que não se limita a isso. Tem outros aspectos. Mas o rigor na punição, sem dúvida, é um forte combatente da violência. Porque são públicos, né? Se a gente for, a violência como um todo, ela é algo horrível, né? A gente não quer, a violência é algo realmente que a gente deve ser contra sempre, mas a violência contra a mulher, contra a criança e contra idosos, parece que é algo assim que é difícil, não dá para aceitar, né? Ela comove mais que são seres humanos que estão em situação de vulnerabilidade. Difícil de se defender, né? Então é um ato de covardia. Toda violência é um ato covarde. Sim, sobretudo mas sobretudo em face de criança, que é um ser absolutamente indefeso. A violência sexual, então, ela é uma realidade terrível. É uma coisa absurda. Exato. Então, são vítimas mais vulneráveis, razão pela qual há necessidade de uma proteção maior dessas vítimas. Que bacana, que bate-papo legal. Quero agradecer muito a presença da doutora Suzana Duarte Garcia, delegada de atendimento à mulher e de proteção à criança e ao adolescente. A gente sabe que esse trabalho, doutora Suzana, não se restringe apenas à Polícia Civil, há todo um contexto social aí que a gente precisa que funcione bem, né? Toda a sociedade, nos seus mais diversos organismos, para que a gente possa diminuir esses números, né? E quem sabe um dia acabar com um tipo de violência realmente inaceitável. Muito obrigado pela presença, viu? As ordens, a Polícia Civil tem trabalhado com energia para combater esse tipo de crime. E estamos à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá certo. Que a vítima tenha essa capacidade de autodeterminação para denunciar e procurar os recursos que estão à disposição para sua proteção. Pois é, só aproveitando, quem tiver dificuldades de ir pessoalmente, tem inclusive o Disque Denúncia que pode relatar esses casos. 181 e 180. É só ligar e denunciar, vocês vão averiguar isso. Sim. 181, 180 são os telefones que você pode utilizar diretamente com a Polícia Civil, não precisa nem se identificar. Né? Não precisa. Mais uma vez, obrigado, doutora Suzana. As ordens. Minha gente, esta edição do Sim Notícias vai ficando por aqui, mas você, claro, pode continuar interagindo conosco. Aparece aí o número do WhatsApp para você mandar vídeos, fotos e informações para nos ajudar a fazer o nosso telejornal. 998506060. Mande também sugestões através da nossa página no Facebook e reveja lá todo o nosso conteúdo. facebook.com/TVC Linhares e direto no nosso canal no YouTube. Já o telefone da redação também está aí. 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.